Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre os livros que eu li no mês de novembro de 2020. Bom, gente, no mês de novembro eu participei do júri do Prêmio Mix Literário. Tava guardando essa surpresa, essa informação, porque eu não podia falar, mas eu tava com muita vontade de compartilhar com vocês um pouco dessas leituras que eu fiz para o prêmio. O Prêmio Mix Literário é um prêmio voltado à literatura escrita por autores LGBTQ+. Então, eu li muitos livros relativos a essa temática também. E é claro que eu não vou falar sobre todos eles, porque eu nem tenho todos eles aqui. Mas eu separei alguns dos que eu li e que eu tinha aqui e que gostei bastante. E então eu vou falar sobre estes que eu li para o prêmio e depois outros livros também que eu li durante o mês. Ou seja, sim, eu li muita coisa e eu leio muita coisa porque eu trabalho com isso. Então, de novo, aquele lembrete super importante, não compare o seu ritmo de leitura com o ritmo de leitura de outras pessoas, porque isso é totalmente pessoal e fazer isso não é nada gentil com você, então não tem necessidade, tá? Mas é isso, eu gosto muito desses vídeos porque eu falo de forma mais descontraída sobre as minhas leituras. E aí depois, quem se interessa pode buscar aqui no canal por conteúdos específicos sobre os livros, que geralmente eu faço resenha ou algum outro tipo de vídeo mais aprofundado sobre os livros. Mas vamos lá, senão o vídeo vai ficar imenso. O primeiro livro que eu li, então, em novembro, para o Prêmio Mix, foi o Sorry.gif, do Felipe André Silva, que é um livro de poemas publicado pela editora Macondo, que inclusive ficou entre os 10 finalistas do prêmio. Eu vou deixar aí embaixo o perfil do Prêmio Mix Literário lá no Instagram, e aí vocês podem acessar todas essas informações. Mas esse livro, como eu falei, é um livro de poemas e ele é dividido em 3 partes que tem como título formatos de arquivos que a gente salva no computador. Então, MP3, AVI e GIF. E aí cada um dessas sessões traz poemas distintos que de alguma forma destacam aspectos que se relacionam com esses formatos. Então tem a coisa mais sonora, depois a coisa mais visual também, e essa coisa do GIF, que é um pouco mais rápida. Alguns desses poemas, muitos deles na verdade levam títulos de nomes masculinos, e aí eu imagino que tenha sido inspirados em pessoas reais ou personagens, enfim. Mas é muito bacana esse livro porque ele traz eulíricos muito dentro dessa coisa tecnológica que a gente está vivendo agora. E ele também traz poemas de enfrentamento direto. Então tem um aqui, eu penso muito nele porque me marcou bastante, que chama Poema para a Mulher que Me Chamou de Pobre na Praça de Alimentação do Shopping. Então tem muito esse diálogo com o que acontece no hoje, com todas essas ferramentas que a gente utiliza e esses locais que a gente costuma frequentar, né, que eulíricos jovens, principalmente, um eulírico jovem, principalmente, que fala aqui, então é o tipo de espaço que ele frequenta, as relações que ele nutre. É muito, muito bacana mesmo esse livro, eu gostei pra caramba. E essa edição, de novo, saiu pela editora Macondo. Então conheçam a literatura do Felipe. Depois eu li o livro Em Nossa Cidade, Amarelinha Era Sapata, da Marina Monteiro, que foi publicado pela editora Patuá. Eu adoro essa edição e eu adorei esse livro. Esse livro é um livro de contos que traz como protagonistas mulheres lésbicas. Eu acho que, provavelmente, se você já leu Amora, da Natália Borges Polesso, você pensou nele quando eu falei isso, né? E eu também não tive como não pensar no Amora. E não assim a título de comparação, mas porque é uma temática, né, que é a temática que une esses dois livros. E como eu amei Amora, eu também adorei voltar a entrar em contato com histórias com esse protagonismo lésbico e de tantas perspectivas distintas, então mulheres de diferentes idades, de diferentes origens, com tipos de relação também distintas. E o jeito que a Marina escreve é muito gostoso de acompanhar, assim, ela escreve super bem e de maneira muito descontraída. E eu gostei pra caramba mesmo, então se você tem interesse em ler histórias com protagonismo lésbico, recomendo este livro aqui da Marina. Depois eu li um livro que eu amei profundamente, que foi Sob a Proteção da Espada de Ansan e Mantra, da Danusa Lima. Esse daqui são 2 livros em um, nessa edição muito linda da editora Macabeia. E ele é um livro de poemas também, é um livro curto, acho que dá pra ver. E tá super bonita a diagramação. Eu fiz várias marcações. Que esse é um livro
gente, muito maravilhoso, assim, a forma com que a Danusa trata o corpo feminino aqui, como matéria do poema. E são poemas... Gente, é difícil, vocês sabem que pra mim é sempre muito difícil falar sobre livros que eu gostei, mas eu vou me preparar pra falar com mais profundidade sobre ele, porque eu realmente fiquei muito impactada por esses textos e eu não vejo a hora de conhecer mais da literatura da Danusa. E, enfim, conheçam essa edição da Macabea, tá tudo de lindo. E é isso, então. Depois eu li o livro Todos os Meus Humores, da Dia Nobre, que foi publicado pela editora Penalux, nessa edição super bonita, que é ilustrada aqui. E esse livro é bem interessante porque a Dia ela vai explorar os seus humores, como o título deixa a gente perceber, né? Então, por exemplo, tem aqui o humor sanguínea, que seria o seu humor dominante, relativo a sangue, que tem a cor do sangue, e aí ela vai explorando poeticamente esses humores. Depois vem o fleumática. Então os poemas sempre vão dialogando, ou parecem que na verdade vão brotando mesmo desses humores distintos que constituem essa mulher. Esse é o lírico que a gente imagina. É claro que tem uma relação direta ali com a própria Dia. E a Dia Nobre é uma autora cearense, super jovem, e tá formando vários leitores aí na internet que eu tenho acompanhado, muita gente que gosta pra caramba do trabalho dela, eu fico super feliz com isso. Então, se você tem interesse, conhece o trabalho da Dia, né, interesse por literatura brasileira, poesia brasileira contemporânea, e só assim, eu não comentei, mas eu vou comentar que como a Dia Nobre é cearense, vocês gostam quando eu falo das origens dos autores, que às vezes, né, tem algumas pessoas que moram na mesma cidade, enfim, aí é legal ler. Então, a Marina de Porto Alegre, o Felipe André, não tá escrito aqui de onde ele é, então eu não sei exatamente de onde, e a Danusa é pernambucana, então muito legal, livros de vários lugares diferentes do Brasil. Depois eu li Os Blues que Não Dançamos, do Frank Santos, que é um autor maranhense, publicado pela editora Moinhos. E este livro é de partir o coração, gente. Ele vai contar... Ele é meio que uma novela, assim, que vai contando a história de um homem que se apaixona por outro homem sem conhecê-lo. Então é virtualmente, e aí essa relação deles muda tudo completamente. Só que tem uma... Não quero dar spoiler, mas tem uma interrupção dessa relação aí por um motivo de força maior e que vai gerar várias reflexões que são super importantes para o nosso tempo agora. E eu gostei bastante desse livro, ele é bem melancólico, mas ele aproveita essa melancolia de forma muito produtiva, intensa e por vias inesperadas, digamos. Então fica aí a indicação para quem gosta de livros mais tristes e ainda assim muito bonitos. Depois eu li também Flor de Gume, da Monique Malcher, que é uma autora do Pará, e este livro é um livro muito bonito sobre o crescimento de uma menina lá no Pará, né, e de uma menina que tem o corpo, principalmente, o corpo dela gordo, atravessado por inúmeras violências no seu processo de crescimento. Então, um corpo feminino gordo que recebe vários tipos diferentes de violência, que vai resistindo a isso e vai tendo essa violência como parte da sua formação. E aí a Monique vai, então, elaborando essa temática de uma maneira muito honesta e aprofundada também aqui no livro. É um livro feito de dores, mas também de superações. E essa edição aqui da editora Ferina tá uma coisa de louco, assim, muito bonita. Então tem toda essa relação com a ideia das plantas, né, da flor. Agora aqui, ó. E é muito lindo o trabalho que a Monique faz como autora e como divulgadora da literatura do Pará. E esse livro é realmente bem... fica com a gente, sabe? Então, se você quiser, a Monique também é uma autora super jovem, ela é lá do interior do Pará. E se você ficou interessado, entra lá no site da Ferina para conhecer mais o trabalho dela. Então, estes são alguns dos livros que eu li para o Prêmio Mix que eu tinha aqui, que eu queria comentar com vocês. Mas, de novo, passem lá no site do prêmio para conhecer os finalistas e os vencedores, que, por incrível que pareça, não estão aqui, porque eu não tinha, eu li eles em PDF. Mas também são 2 livros muito maravilhosos. Agora as leituras que eu fiz, independente de prêmios e de outras coisas. A primeira foi A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. Este é um livro de não ficção,
em que a Rosa Monteiro vai ter como ponto de partida a vida da Marie Curie, eu acho que é assim que se fala o nome dela, que foi uma cientista foda, gente. Desculpa o palavrão, mas não tem outra palavra pra essa mulher. E eu só fiquei sabendo quão incrível ela é. Ela foi, mas continua sendo, sempre será, por conta dessa leitura aqui da Rosa Monteiro. Então, a Marie ganhou o Nobel de Química. E, na verdade, ela ganhou 2 prêmios Nobel. E ela era casada com outro cientista também, que morreu de forma trágica, e não por conta da radiação, porque era de se esperar, porque eles trabalhavam muito com radiação numa época em que as pessoas não sabiam qual era o perigo, que havia perigo em trabalhar com isso, mas não foi por isso que ele morreu, foi porque ele foi atropelado por uma charrete. Isso não é spoiler, porque é a vida real, então... Mas aí a Rosa Monteiro também perdeu o marido dela, e não foi atropelada por uma charrete, mas de qualquer forma ela usou esse sentimento do luto como ponto de partida para criar esse texto e enxergar algumas correspondências entre as histórias delas duas, mas sempre focando na história da Marie. E é muito gostoso o jeito que a Rosa Monteiro escreve, ela enche o texto assim de referências. É claro que não deixa de ser um texto triste, afinal tá falando de morte, tá falando de luto, de superação da morte de um amor. Mas ainda assim, a Rosa Monteiro tem uma linguagem tão divertida, assim, é uma coisa que é o tipo de autora que você lê e te dá vontade de sentar com ela pra conversar, sabe? Então, eu vou fazer um vídeo sobre este livro, eu sei que já tem vários vídeos, vários textos sobre ele, porque a galera se apaixonou com razão. Ele foi publicado pela editora Todavia, com tradução da Mariana Sanches. Eu li 3 livros traduzidos pela Mariana Sanches neste mês de novembro, ela é uma tradutora incrível do espanhol. Mas é isso, a gente vem falar com mais calma sobre ele, tem várias fotografias, a Rosa Monteiro dialoga com várias formas de... com muita coisa, gente, ela é incrível, de verdade. É a primeira vez que eu leio a Rosa Monteiro, mas já quero ler tudo que ela escreveu. E a gente conversa sobre ele em breve, então. Aí depois eu li um livro que não está aqui porque eu emprestei pra minha mãe, mas é o livro Diabolô, do Newton Rezende, que foi a nossa leitura do mês de novembro, lá no Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. O Clube de Literatura Brasileira Contemporânea foi criado pelo Humberto Conzo Júnior, que também tem canal aqui, que é um autor e biólogo. E ele me convidou para fazer parte do clube, então agora nós dois tocamos o clube aí como moderadores e curadores. E a nossa leitura de novembro, escolhida por mim, foi o livro Diabolô, que é um livro de contos do Newton Rezende, que é alagoano e que foi publicado pela editora Trajes Lunares, que é uma editora de Alagoas. Eu sou muito fã do Newton, eu já falei milhares de vezes aqui sobre o Newton, que eu conheci o Newton por conta da Lígia Fagundes Telles, que ele estuda a Lígia e, assim, de uma maneira que eu nunca vi igual, super apaixonado. O Newton é movido pela paixão e a gente enxerga essa paixão também na sua escrita de ficção. Então esse é um livro de contos, como eu falei, que versam sobretudo, que versam sobre o desejo e a perversão. Então é uma coisa que une o erótico ao sádico, enfim. Que experiência de leitura maravilhosa que foi ler o Newton. Os textos do Newton são uma coisa assim que grudam na gente e tem todo um trabalho ali de construção, de artesanato daquele texto. E eu falei um pouco sobre ele lá no post do Facebook, então se vocês quiserem conversar sobre o livro é só entrar lá no grupo, que eu vou deixar embaixo o link. Mas também farei vídeo sobre o livro, com certeza, mas conheçam Newton Rezende, gente. Os trabalhos que ele faz, ele além de tudo é ator, é diretor, acabou de dirigir um curta baseado no conto Natal na Barca da Lígia, que tá participando de inúmeros festivais do Brasil e do mundo. Então é uma pessoa assim que merece a nossa atenção, porque faz um trabalho excepcional. Mas é isso, a gente fala sobre Diabolô em breve. Aí, depois, em novembro, eu reli uma autora que é a minha mais nova obsessão, meu mais novo amor da vida, assim. Eu até comentei com algumas pessoas que a única vez que eu tive esse tipo de relação com alguma autora foi com a Lígia, que é uma relação de querer entrar nos textos, sabe? Desvendar mesmo, é mais do que ler, é um texto para desvendar. E finalmente estou falando da Alejandra Costa Magna, que é uma autora chilena, que foi publicada aqui no Brasil, esses 2 livros dela aqui, ó.
Impossível Sair da Terra e Sistema do Tato, pela editora Moinhos, com tradução da Mariana Sanches. Então, olha ela aqui de novo. E eu falei que eu reli porque eu revisei esses livros. E foi na revisão que eu me apaixonei perdidamente pela Alejandra. Mas foi a primeira vez, então, que eu li de verdade a Alejandra como leitora, de fato, não como revisora. E, cara, minha cabeça explodiu, assim, que sensação deliciosa se apaixonar pelo texto de uma autora, né? Então, Impossível Sair da Terra é um livro de contos. E eu não vou me estender muito sobre os comentários aqui, porque eu fiz uma live com o Nathan, que é editor da editora Moinhos, e com a Silvia, que é editora da editora Mundaréu, que são duas editoras independentes que fazem um trabalho incrível de publicação de literatura latino-americana aqui no Brasil, agora estão com um clube de literatura, de leitura aí também maravilhoso, Tortilha. Enfim, eu fiz uma live, a gente falou por 1 hora sobre estes livros, então eu não vou me estender, porque além de tudo eu farei vídeo pra eles, farei texto, vocês vão me ouvir falar muito ainda sobre a Alejandra. O Nathan publicou os dois juntos, mas originalmente este aqui saiu primeiro. E o que me encantou mais na literatura da Alejandra foi que ela cria um intratexto. Então, os textos dela conversam entre si. Então, aqui no romance tem personagens que aparecem nos contos, mas sempre com alguma modificação. Então, às vezes é um outro personagem que vive uma situação parecida ou idêntica ao de um personagem do conto. E tem uma coisa muito de indefinição, de impossibilidade que movimenta os textos todos, inclusive o romance também. Tem uma coisa de família desajustada em relação, assim, tem muitas relações de incesto, algumas explícitas, mas outras mais sugeridas, que a gente vai ali caçando no texto. Então, assim, é uma delícia, juro, de verdade, eu tô apaixonada pela Alejandra. Eu quero muito ler tudo que ela já escreveu e que ela ainda vai escrever. E a gente vai conversar sobre estes livros com mais calma, com mais cuidado, porque eu tô realmente muito afim de empreender esse mergulho. Mas se vocês tiverem oportunidade, eu recomendo a leitura dos dois, porque como eles conversam, vale a pena, de verdade, assim, eu li primeiro este, leria ainda por uma questão cronológica, mas não tem problema nenhum começar pelo Sistema do Tato, tá? E lá no site da Moinhos, você pode comprar usando o cupom Literatame, aí você tem um desconto e ainda ajuda o canal. Então, não perca a chance, gente, de verdade. Que mulher. E, finalmente, chegamos ao último livro que eu li em novembro, que também foi um livro maravilhoso, que é o Terra Dentro, da Vanessa Vascolto, publicado pela editora Reformatório. A Vanessa, ela nasceu em Santa Catarina, mas ela mora em São Paulo já há muitos anos. E eu já li outro livro da Vanessa, que é o Água Fria e Areia, que ficou entre as minhas melhores leituras de 2018. Aí eu entrevistei a Vanessa, então tem entrevista aqui com ela e texto no site sobre o livro anterior. E também já tem aqui um vídeo com a Vanessa sobre o Terra Dentro, porque a gente fez o lançamento do livro aqui no canal, junto do Marcelo Nocelli, que é o editor da Reformatório. Gente, eu não esperava ser tão impactada, assim, eu já amava a literatura da Vanessa, mas eu não esperava ser tão impactada por este livro dela, porque ele é um livro muito mais forte do que o Água Fria e Areia. E ele é uma novela que conta a história de 3 irmãos que vivem em uma terra que não é deles, eles são caseiros, né, eles se chamam assim. E é uma terra meio amaldiçoada, assim, e acaba acontecendo uma tragédia na vida deles. Cada um deles vai narrando um capítulo por vez. E são vozes muito distintas de um mesmo acontecimento, narrando um mesmo acontecimento por perspectivas diferentes também. É fantástico o que a Vanessa faz aqui. Ele é, como o Marcelo falou, ele é um tipo de livro que tem aquela mistura que pra mim é irrecusável, que é da tristeza com a beleza. Sabe aqueles livros tristes e lindos? Isso daí pra mim, gente, me acaba comigo. Eu não tenho a menor resistência a esse tipo de livro. E o jeito que a Vanessa faz isso aqui é fantástico, e eu também amei, mais do que eu esperava que fosse amar, a nossa conversa de lançamento. Então, acho que a Vanessa apresenta muito bem o seu trabalho, eu acho que é impossível você começar a ouvir ela falar e não seguir até o final, porque é muito interessante mesmo acompanhar todo o processo que resultou neste livro. Enfim, é um nome aí da nossa literatura que eu gostaria que todo mundo também conhecesse. Então, se você tem interesse por literatura brasileira contemporânea, corre lá no vídeo que a gente fez de lançamento para ouvir a Vanessa falar. Talvez eu escreva também um texto sobre este livro, eu vou tentar, porque acho que vale muito a pena. Mas é isso, tá? Então, essas foram as leituras que eu fiz no mês de novembro. Tô terminando o ano com leituras excelentes.
E eu quero muito saber o que foi que vocês leram também, porque eu escolho às vezes, na verdade muitas vezes eu escolho as minhas leituras por indicação de vocês. Então digam aí embaixo o que foi que vocês leram no mês passado. Me digam se vocês já leram algum deles ou qual deles você quer que eu comente aqui primeiro no canal. Inscreva-se no Literatame se você for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!